gente, tudo bem? Eu sou a professora Mariana e estou aqui com a nossa intérprete de Libras, Débora, para a aula de Ciências da Natureza do 8º ano, aqui no Conexão Escola. O título da nossa aula é o seguinte: Movimentos Terrestres e Lunares. Vamos lá? Estudaremos sobre as características do Sol e a sua classificação, sobre o Sistema Solar, os movimentos da Terra, os movimentos da Lua, assim como as fases da Lua, finalizando com os eclipses lunares e solares. Bem, na aula anterior, nós estudamos sobre a camada de ozônio, o efeito estufa e o aquecimento global. Esses três fenômenos estão diretamente relacionados ao Sol. Como que eles funcionam? Em relação à camada de ozônio, essa camada vai nos proteger de determinados raios ultravioleta que o Sol emite, reduzindo então as suas consequências. Em relação ao efeito estufa, esse processo natural permite com que a temperatura do nosso planeta mantenha-se relativamente constante e um pouco mais alta do que usualmente teria, permitindo então a vida aqui no planeta. Finalmente, o aquecimento global é quando esse efeito estufa é intensificado pela ação de alguns gases, como o gás metano, o gás carbônico e o vapor de água. Então, conseguimos perceber, nesse contexto, que o calor vai possuir luz e calor, o Sol vai possuir luz e calor próprios. Então, como ele possui essa luz e calor próprios, ele é classificado enquanto uma estrela. E as estrelas, pessoal, geralmente, elas vão ter planetas em sua órbita. Então, observando essa pintura linda, que eu adoro muito, do artista Van Gogh, nós observamos, então, um céu estrelado. E podemos perceber, através dessas estrelas, que cada uma delas certamente vai ter um ou mais planetas orbitando-as. Mas o que acontece? Por que nós não sentimos esse calor e nem essa luz das estrelas? Nós não sentimos porque elas estão muito distantes de nós, ao contrário do nosso Sol. O Sol, portanto, possui 8 planetas ao seu redor. Aqui eu tenho a representação de todos eles. Temos também aqui um planeta anão, que antes já era classificado como planeta. Bem, a Terra, ela possui uma localização entre o planeta Vênus e o planeta Marte. Portanto, ela vai ser o terceiro planeta mais próximo do Sol desse sistema. A Terra, gente, a Terra fica aproximadamente a 150 milhões de quilômetros em relação ao Sol. E ela vai executar um movimento chamado de translação, que é quando ela gira em torno do Sol, numa trajetória elíptica. O que acontece? Para que ela possa completar essa volta, são necessários 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas excedentes, de 4 em 4 anos, dão origem ao 29º dia do mês de fevereiro, que nós chamamos de anos bissextos. A Terra também realiza um movimento em torno de si mesma no sentido anti-horário, que é um movimento chamado de rotação. Quando ocorre a rotação, a face da Terra virada para o Sol está iluminada, portanto, naquela região é dia. Do contrário, aquela face que não está voltada para o Sol está no período noturno. O movimento de rotação terrestre dura aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E damos ao nome desse processo de rotação em torno do eixo de dia sideral. Agora vamos falar um pouco sobre o satélite natural da Terra, a Lua. A Lua é um corpo celeste que orbita o planeta Terra. E essa característica, os corpos celestes que possuem essa característica, são chamados então de satélites naturais.
A Lua não é única, não é um satélite natural único no sistema solar. Mercúrio e Vênus não possuem satélites naturais. Entretanto, existem planetas com mais de 10 satélites, com mais de 50 satélites naturais. A Lua, ela também vai realizar a rotação, ou seja, vai girar em torno de si mesma. A Lua também gira ao redor da Lua, num movimento chamado revolução, e acompanhando o planeta Terra, a Lua participa da translação ao redor do Sol. A rotação e a revolução da Lua, elas acontecem de forma sincronizada. Dessa maneira, daqui da Terra, nós sempre estamos vendo a mesma face da Lua. Agora vamos falar um pouco sobre as fases da Lua. Essas fases da Lua, elas ocorrem de acordo com a posição do observador em relação à Lua e ao Sol. O intervalo de tempo médio para que todas essas fases aconteçam é de aproximados 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 3 segundos. Chamamos esse processo de todas essas transições de fases de lunação. Bem, quando a Lua está escura, situada entre o Sol e a Terra, nós chamamos essa fase de Lua Nova. Já no caso da Lua cheia, é quando ela está bastante iluminada, quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Já uma fase chamada de quarto crescente é quando a face iluminada da Lua está voltada para o oeste. Nesse caso, ela nasce, entre aspas, nós observamos ela no céu em torno do meio-dia e a Lua se põe à meia-noite, aproximadamente. Já na fase do quarto minguante, a face iluminada da Lua está voltada para o leste. Ela nasce à meia-noite e se põe mais ou menos ao meio-dia. Sobre a Lua, os indígenas têm uma relação muito íntima com ela e, através de algumas observações, chegaram a determinadas conclusões, como, por exemplo, na Lua cheia e na Lua nova, as marés costumam estar mais altas, assim como nessas duas fases lunares, tende a acontecer o encontro das águas oceânicas com as águas dos rios, no evento chamado de pororoca. Na lua cheia também é frequente a agitação dos animais nas matas, já que está tudo mais iluminado e o risco de predação tende a ser maior. Também sobre a Lua, vamos falar sobre os eclipses lunares. O eclipse lunar, ele acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Nesse caso, então, a Terra vai bloquear de forma total ou parcial a Lua do Sol. Então, a Lua ela vai receber pouca iluminação do Sol, ou não vai receber nenhuma iluminação do Sol, dando origem ao que nós costumamos chamar de lua de sangue. Aqui nós temos uma imagem que representa essa lua de sangue. Há um outro tipo de eclipse, que é o eclipse solar, que é quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados. Nesse caso, a Lua bloqueia o Sol em relação à Terra. De uma forma total ou de forma parcial. Então, aqui nessa imagem, nós temos então essa representação do Sol sendo coberto pela Lua. Apesar desses astros serem bem diferentes em relação ao tamanho, como eles estão alinhados e como a Lua fica mais próxima da Terra do que o Sol, nós, quando visualizamos, temos a impressão de que um está exatamente em frente ao outro. Não é bem assim, são proporções bem diferentes, né? E aí, eu quero deixar para você uma curiosidade. Esses eclipses, eles sempre vão ocorrer na lua cheia ou na lua nova. E por qual motivo, professora? Isso acontece porque são nessas duas fases que os astros estão alinhados.
nem sempre eles estarão perfeitamente alinhados, dando origem ao eclipse. Entretanto, para que o eclipse ocorra, eles precisam estar nessa conformação, alinhados entre si. Ok? Então, vamos para a revisão da nossa aula? Estudamos que as estrelas são aqueles astros que têm luz e calor próprios, geralmente com planetas que vão orbitá-las. O Sol, portanto, é uma estrela. Você estudou também que o sistema solar é formado por 8 planetas e que eles podem ou não apresentar satélites naturais. No caso da Terra, o nosso satélite natural é a Lua. Nós também estudamos que a rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, dando origem ao dia e à noite. Já o movimento de translação consiste no movimento que a Terra faz em torno do Sol, que corresponde aos anos aqui da Terra. Estudamos também que a Lua realiza movimentos. Um deles é a rotação, que é executado em torno do planeta Terra. Outro movimento da Lua é a revolução, que é quando ela gira em torno do nosso planeta Terra. Finalmente, a Lua também participa do movimento de translação ao redor do Sol quando ela acompanha o planeta Terra, ou seja, sempre. Falamos também sobre as fases da Lua, que estão relacionadas à parte que se torna iluminada pelo Sol nessa dinâmica de movimentos entre esses corpos celestes. Falamos sobre o eclipse lunar, que é quando a Terra vai bloquear a Lua do Sol, e, ao contrário, o eclipse solar, que é quando a Lua bloqueia o Sol em relação à Terra. Finalmente, estudamos que esses eclipses podem ser totais, esse bloqueio pode ser total ou parcial, variando então a conformação em cada um dos eclipses que ocorrem aqui no nosso planeta, ok? Eu gostei muito de estar aqui com você, espero que você tenha gostado da aula e aprendido também. Espero que você continue se cuidando e que você fique bem, certo? Um grande abraço, fique bem, cuide-se e até mais!